Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Programa esse que é transmitido ao vivo toda segunda-feira a partir das 8h30 da noite e que você pode participar enviando a sua pergunta, fazendo o seu comentário através dos canais de comunicação aqui da nossa web rádio, que já estão aí na sua tela. Um grande abraço a você, paz em seu coração, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe enquanto estivermos aqui juntos no nosso programa. E, para você agora, a saudação do nosso Ronaldo Gomes. Muita paz, gratidão a todos. Mais uma vez, eu e aqui o nosso querido amigo e irmão Marcos Demário, que possamos apenas, como sempre falamos, ser um intérprete dos nossos próprios anseios, guiado pela verdade que buscamos, que vem do nosso Pai Maior, nosso Deus, e o exemplo do nosso Mestre Jesus. Gratidão a todos pelo carinho. Muito bem. O tema de hoje do nosso programa é Espiritismo e as escolas inovadoras. Para quem não faz parte do sistema educacional brasileiro, nós vamos então fazer aqui uma introdução, não é, Ronaldo? Para posicionarmos a todos que estão nos assistindo sobre as escolas inovadoras. O que é uma escola inovadora e o que o Espiritismo teria a ver com isso. Então vamos fazer aqui uma síntese para que todos entendam a ideia. Mas antes de falar exatamente da escola inovadora, que é um projeto pedagógico da atualidade, nós vamos voltar lá para o início do século XX, principalmente de 1900 até 1935, 1940, quando nós tivemos na Europa e nos Estados Unidos, mas também com repercussão aqui no Brasil, o movimento das escolas novas. Alguns educadores, eles se tornaram, assim, mundialmente famosos, e mesmo quem não é da área da educação, provavelmente já ouviu falar deles. Por exemplo, o educador francês Célestin Freinet, ou a educadora italiana Maria Montessori. Alguém já ouviu falar de método montessoriano, escola montessoriana? Nós tivemos também na Europa outro francês, na verdade ele era belga, que é o Adolphe Ferriere. Nos Estados Unidos, o John Dewey. Nós tivemos aqui no Brasil o Anísio Teixeira. Todos esses educadores, entre outros, fizeram parte desse movimento da escola nova, que propunha, na época, uma escola diferente da chamada escola tradicional. Vamos situar, escola tradicional. É essa que já deve estar aí na sua cabeça. Ou seja, a famosa escola, com as salas de aula, dentro das salas de aula, as carteiras individuais enfileiradas, um professor lá na frente, com um quadro de giz ou um quadro branco, o professor dando aula. Essa é a chamada escola tradicional. Na escola nova não há isso. Na escola nova daquela época, os professores já eram vistos como facilitadores do processo de ensino e onde os alunos tinham autonomia para realizar os seus estudos, entre outras questões pedagógicas, como, por exemplo, no caso da Maria Montessori, que ela criou equipamentos pedagógicos de acordo com a idade das crianças. Isso já vinha lá do antigo Jardim da Infância. Pois bem, nós tivemos, então, infelizmente, o evento da Segunda Guerra Mundial, e esse movimento das escolas novas, ele foi sufocado. Mas a partir da década de 1970, o movimento ressurgiu, mas rebatizado, com o nome de Escola Inovadora, ou Movimento das Escolas Inovadoras. E marcou época, e até os dias de hoje, a Escola da Ponte, na cidade do Porto, em Portugal. É uma escola totalmente diferente.
A Escola da Ponte não tem sala de aula. A Escola da Ponte não tem professores que dão aula. A Escola da Ponte não tem nem provas, nem notas. Na Escola da Ponte, os alunos têm autonomia para escolher o que vão estudar e realizam seus estudos formando grupos que desenvolvem projetos de estudo e pesquisa. A família tem ampla participação dentro desse processo pedagógico. Pois bem, então, novas escolas inovadoras começaram a surgir pelo mundo, aqui no Brasil também. No ano de 2016, o Ministério da Educação, aqui do Brasil, reconheceu a existência de aproximadamente 180 escolas e organizações educacionais brasileiras como organizações inovadoras e criativas. E é uma escola completamente diferente, porque é uma escola que, além de ter uma metodologia diferenciada, é uma escola que se baseia em valores, em princípios para a formação cidadã, ética das novas gerações. E esse é um grande diferencial. Aqui no Brasil, nós podemos citar, por exemplo, o Projeto Âncora, lá em Cotia, o Centro Educacional Conhecer, em Leopoldina, que é em Minas Gerais, a Escola da Serra, que é Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Escola Vila Verde, lá em São Paulo, capital, também a Escola Amorim Lima, lá de São Paulo, capital, e que tem um diferencial, porque é uma escola pública, municipal, entre tantas outras espalhadas pelo nosso Brasil. Bom, essa é a síntese para nós situarmos as escolas inovadoras. Ronaldo, é claro que o Espiritismo tem pontos de interação com a escola inovadora dentro do seu aspecto metodológico. Mas acredito que mais importante do que a questão da metodologia é essa caracterização das escolas inovadoras de trabalharem a formação integral do ser, né? Essa preocupação com uma formação cidadã, ética, ou seja, as escolas inovadoras têm um projeto pedagógico que tem por base valores, né? Princípios. Eu acredito que é por aí que nós vamos ter um encontro com o Espiritismo. O que você acha? Eu gostaria primeiro que você, dentre essas que você falou, mostrasse, sim, você colocou, eu não vou falar porque eu quero que você fale, que há escolas dentro do que você falou que são escolas públicas. Ah, sim, sim. É importante isso. Aliás, para situar aqui os nossos telespectadores, eu vou lembrar aqui o artigo 22 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesse artigo 22, está lá dito com todas as letras que as escolas, elas têm autonomia pedagógica para a sua organização. Então, elas podem se organizar por séries, por idade dos alunos, por ciclos, e assim por diante. E aí nós temos, então, eu vou lembrar aqui, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, Doutor Amorim Lima, da cidade de São Paulo, que há mais de 20 anos é uma escola inovadora. Bom, como que, sendo uma escola da rede municipal de ensino, como que essa escola pode trabalhar de forma diferente das outras escolas municipais da mesma rede? Bem, é que a diretora dela, a professora Elisa, aliás, uma pessoa maravilhosa, sensacional, e muito amor ao que faz, ela, lá na época, mostrou à Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo que, pela lei, pela LDB, a escola podia ter a sua autonomia administrativa e pedagógica. Então, foi assinado um termo de autonomia. Então, a Amorim Lima, que hoje é conhecida internacionalmente, não é conhecida apenas aqui no Brasil, não. Ela é um verdadeiro modelo de escola inovadora para o mundo. A Amorim Lima, hoje, os alunos não usam uniforme. Todo mundo sabe, né, que a rede municipal de ensino tem uniforme. Lá na Amorim Lima, são livres, não precisam usar uniforme.
A Amorim Lima, é incrível isso, não é mesmo? Mas a Amorim Lima não tem paredes internas, não tem sala de aula. Sabe por quê? Ela mandou derrubar todas as paredes. A Amorim Lima tem salões. E nesses salões, os alunos formam os grupos de estudo, ocupam as mesas, e os professores das diversas... Fantástica isso, né? A Assembleia reúne os alunos, os professores, os pais e responsáveis, agentes comunitários, que discutem a escola. O que está acontecendo, o que precisa ser melhorado, debatem as regras, a aplicação das consequências quando as regras não são obedecidas. Existem os grupos de responsabilidade, em que os alunos se responsabilizam por determinadas tarefas dentro da escola. E lá na Amorim Lima existem oficinas de artes, de teatro, de música, tudo que nós sempre sonhamos que uma escola pública tivesse que ter. Tem lá na Amorim Lima. E é importante no YouTube assistir vídeos sobre a escola Amorim Lima e principalmente as falas, né, os depoimentos da sua diretora, Elisa, porque são depoimentos emocionantes. Ela chega a chorar quando ela fala da realidade atual e do que era a Amorim Lima antes. E ela ressalta uma coisa que é importantíssimo dentro da filosofia que rege a escola inovadora, que é o amor. O amor como base de todo o processo educacional. Portanto, né, Ronaldo? Não são apenas escolas particulares que podem ser escolas inovadoras, mas escolas públicas também. Por isso que eu quis que você fizesse toda essa demonstração, levantando essa importância, porque senão vão achar que é só escolas particulares. Temos escolas particulares, sim, inovadoras, mas que de inovadora, entre aspas, não tem nada, porque a educação, em seu princípio, vamos voltar lá em Sócrates, como era o processo da maiêutica? A discussão de levar o outro a pensar. Eu estou falando em Sócrates, para começarmos, percebemos que lá na Grécia Antiga, as mães já faziam esse trabalho com os próprios filhos, na tão chamada já democracia da época. Só que, por que eu estou levantando isso, Marcos? Porque com o Mestre Jesus mostrou também essa dinâmica de uma educação através de uma didática que não era conhecida, mas ele já fazia a didática do outro pensar, de tirar dele o principal item, o princípio da educação, que se destina à vida, à humanização, que está esquecida e que, ao longo do tempo, veio sendo levada por esse nome que assusta, tradicional. É o homem que fez da educação isso. Não é a educação que é assim. É para ficar claro, Marcos, senão a gente vai achar, muitos vão achar, que nós estamos sendo contra a educação tradicional. Não. A educação tradicional é uma forma que o homem, ao longo do tempo, veio criando como um instrumento de poder poldar, levar no cabresto aqueles que estavam querendo ensinar, só dar conhecimento. Ou será que eu estou falando alguma coisa demais, Marcos? Sabe por quê? Emmanuel faz uma colocação importante e que me chamou a atenção, que eu acho que você não conhece, estou brincando, claro que você conhece, que é do livro Pensamento e Vida. Ele fala uma coisa importantíssima, porque, primeiro, brilha a vossa luz. Quem falou isso? Nosso Mestre Jesus. Vós sois deuses. Mas como é que vai ser esse Deus se ele está sentado aí? Olha só, eu estou misturando lá, olha agora aqui com a educação bancária de Paulo Freire. Olha que bacana. A educação bancária. Bente ao frade. Faremos tudo o que soubeste mandar. Se não fizer, levará um bolo. É o que nós estamos fazendo com a educação, que não é isso. A educação não é para a vida. Não é resgatar, transformar as potencialidades que existem no espírito. Então, é o homem inteligente de cada época que vem levando como uma forma de quê? Controle social. Aí nós estamos entrando no processo da política, que, na verdade, a política é coisa boa. Coisa boa, não é ruim.
mas na politicagem que cada um leva aos interesses que estão e que permeiam. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo no Afeganistão, retornando o quê? Uma educação cesseada no que eles querem. Então, o problema não é na educação. E aí entra Emmanuel. O que ele diz? Mas é do livro Pensamento e Vida, hein, gente? Mais a educação, abre aspas, mais a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, sem exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força da instrução. Ou seja, só instruir. O que os Espíritos nos falam? Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. E ele segue. Que se imponha de fora para dentro. Não é isso. Mas sim a consciente, adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmado a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Ou seja, educação para a vida é trabalhar, transformar o que já está no espírito, as suas potencialidades. Por isso, a escola inovadora, que vem de Pestalozzi, Montessori, tantos outros que o Marcos acabou de citar aí, preconizando uma educação que vá levar o outro, com você também, como um processo, um professor, como num processo de facilitador, e não de levar ou dar apenas o conhecimento. E nós temos filmes bons. Tem aquela parte, Marcos, eu gostaria que você, porque hoje eu estou um pouco afônico, mas Sociedade dos Poetas Mortos. Lembra aquela cena do livro? Que ele pega. Dá para você colocar, para começarmos a entender o que ele está fazendo ali. Fazer outro para os livros. Ele não está contra os livros. É preciso deixar. Que tem muita gente que acha, né, Marcos? Que ele pegou o livro, começa a rasgar, acha que ele está fazendo uma coisa errada. Mas não é isso. Perdão, Marcos. Eu acho que hoje eu estou falando demais, hein? Mas é isso aí. Bom, você lembrou o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme realmente icônico, um filme bastante representativo do que seja verdadeiramente a educação. Ele vai trabalhar num colégio extremamente tradicional, do qual ele também havia sido aluno, mas agora, já formado, ele está lá como professor. E é interessante porque ele está assumindo a cátedra de literatura e seguindo o currículo, né? Havia de se estudar lá a poesia, né? Os grandes poetas, e é uma indicação de um livro. A indicação é da própria escola, né? Então tem que se seguir aquele livro. Então ele pede que os alunos iniciem a leitura da introdução. Aí os alunos começam a ler a introdução, ele manda parar e diz assim, bom, agora vocês fazem o seguinte, arranquem as páginas da introdução. Aí todo mundo olha para ele naquela coisa, como é que é, professor? Como assim? Para arrancar, arranca a introdução aí do livro. Mas como assim que não vamos arrancar? Mas como assim não vamos arrancar? Não, porque, olha só, quero que vocês entendam que essa introdução não serve para nada. Na verdade, essa introdução atrapalha. O que nos interessa é ir direto aos autores, os poetas, a discuti-los, a poesia de cada um. Então, não vamos perder tempo com essa introdução. Então, arranquem as páginas. Aí os alunos começam a arrancar as páginas, mas ele estava ali mostrando justamente isso que o Ronaldo estava colocando. A educação, ela tem que partir de reconhecer naquele ser, seja ele criança ou jovem, um ser divino, porque todos nós somos espíritos criados por Deus. Então, quando falamos do potencial, né, do aluno, das suas potencialidades, nós estamos falando de potencialidades divinas, que estão inseridas ou encerradas
dentro do aspecto cognitivo ou da inteligência e do aspecto emocional ou do sentimento. Tudo está ali, tudo nos pertence e que nós vamos desenvolver. Agora, como desenvolver numa educação que faz de mim apenas depósito de conhecimentos e que eu não posso questionar, eu não posso participar, eu não posso realizar, eu não posso desenvolver por mim mesmo. Essa é a educação tradicional, ou, como lembrou o Ronaldo, como dizia o Paulo Freire, a educação bancária. A escola inovadora, ela vem para dar autonomia, com responsabilidade para o aluno, prepará-lo para a vida. E é aí que nós temos um encontro com o Espiritismo. Porque o discurso espírita, como o Emmanuel bem lembrou aí na fala no livro Pensamento e Vida, o pensamento, o discurso espírita é o de libertar as consciências, fazer do ser humano um ser moralizado, espiritualizado, um cidadão consciente. Por isso, então, que os princípios da escola inovadora, ouso aqui afirmar isso, precisam adentrar também para a nossa evangelização espírita infanto-juvenil, que realizamos no Centro Espírita, que é uma escola dentro de uma escola maior, porque o Centro Espírita é uma escola de almas. Ou seja, não adianta nós passarmos as nossas crianças lá no Centro Espírita apenas e tão somente conteúdos doutrinários. Nós precisamos libertar essas consciências, fazer com que esses espíritos tenham um encontro com o bem, um encontro consigo mesmo. Aí lembrando Sócrates, que o Ronaldo também já trouxe. Aliás, por falar em Sócrates, recomendo aqui, leiam no livro Crônicas de Além-Túmulo, do Humberto de Campos, através do Chico Xavier, a entrevista que o Humberto de Campos faz com Sócrates no mundo espiritual. E Sócrates é muito claro quando ele diz que nós, seres humanos, aqui na Terra, só conseguiremos reverter a nossa situação social quando, primeiro, fizermos um encontro conosco mesmo, que é o conhece-te a ti mesmo. E aí sim, nós vamos alavancar o verdadeiro processo de educação, que é esse processo que eu e o Ronaldo estamos conversando aqui. Então, diga, Ronaldo. Eu gostaria de botar umas observações de alguns princípios orientadores que está aqui do Van Tuyl, de que Kardec coloca para nós. Algumas coisas. Ótimo. Só para que possamos entender. E é por Allan Kardec, como educador, como professor que ele foi, cientista, pedagogo e etc., físico. Kardec era completo. Mas vamos lá. Cultiva o espírito, e isso entra não só para a escola, mas como você falou da evangelização, para que possamos repensar como nós estamos trabalhando com as nossas crianças, nossos jovens, tanto na escola quanto em relação à evangelização. Cultiva o espírito natural da observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que as cercam. 2, cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Olha só que bacana, tudo uma coisa simples. 3, proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Aliás, Marco, muitas outras nossas lives aqui, transmissões, você já comentou, nós já comentamos muito sobre isso aqui. O 4º ponto, evitar toda atitude mecânica. Sabe aquela coisa? Geralmente é o professor, não, a mãozinha é assim, não, tem que pintar assim. Lembra que você falou, pintar o caule tem que ser marrom. Quer dizer, evitar toda uma atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que ele está fazendo, que ele faz. 5, conduzi-lo a apalpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. E esse trabalho de sair a campo, né, Marcos? De chegar, ver as plantas, fazer o silêncio. Lembra daquela atividade? Com as crianças, silêncio, aí fica no pátio da escola, aí começa a ouvir alguém gritou, um passarinho que cantou, e cada um vai anotando o que está ouvindo no silêncio. Ninguém fala nada. Que é justamente isso. Quer dizer,
conduzir lá a palpar com os dedos, com os olhos, todas as verdades. Este princípio forma, e de algum modo, a base material deste curso de aritmética. Olha, Kardec vai além desse ponto. O sexto, só confiar à memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência, porque é um ponto de fixação de que você realmente está aprendendo. Marcos, me perdoe, mas eu tinha que fazer essa observação quando você falou na evangelização, porque evangelização não é levar a doutrina espírita na cabecinha, fazer lavagem cerebral nas crianças, não. É isso que nós precisamos compreender. Eu, quando evangelizava, a minha preocupação era que a maioria das crianças tinham fome, não era fácil, pai bebia, havia droga. Você sabe onde eu fiquei ali, aqui no Rio de Janeiro? Sim. Não foi fácil. Aí, de repente, as crianças vieram me cobrar a diretoria porque as crianças estavam indo para a religião tal e Y. Eu falei, mas espera aí, nós estamos aqui há 2 anos, quando nós chegamos, ela não ia para lugar nenhum, ficava aqui no meio do tráfico, etc. E agora ela está indo para uma religião e continua vindo conosco. Ela vai, mas vem conosco, não deixou de vir a nós. Mas ela não tem que seguir a doutrina espírita. Olha só, eu me perdoe, eu falo de Jesus, pontuo algumas coisas sobre a beleza do que Jesus falou sobre reencarnação sutilmente para outros, e outros sim, outros não. E antes, há 2 anos, como eu disse, elas não seguiam nada. Hoje, pelo menos depois de 2 anos, ela está seguindo alguma religião, ou seja, alguma semente foi lançada. Então, Marcos, me perdoe, mas nós devemos colocar esse aspecto das escolas inovadoras, que, na verdade, de inovadora só tem o nome, porque a educação é isso, é para a vida, é trabalhar as potencialidades dos alunos e resgatarmos o sentido da educação, que é para a vida, o sentido de humanização e espiritualidade. Você sabe, Ronaldo, que uma vez na evangelização, eu era coordenador, e nós tínhamos montado um projeto para a creche, que era um projeto que ia trabalhar justamente as coisas da natureza. E aí, então, na época, a Casa Espírita recebia crianças que vinham de 2 comunidades, 2 favelas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Quem conhece essas comunidades aqui no Rio de Janeiro sabem que de natureza lá dentro não tem nada, porque tudo é ocupado por barracos, são vielas e coisa e tal. E o pátio do Centro Espírita, ele era um pátio bastante florido, era muita planta. Então, eu cheguei e peguei lá a direção e disse assim, olha, eu quero autorização para carregar todos os vasos de plantas lá para a sala da creche, mas me responsabilizo depois de trazer tudo de volta. Eu falei, o que vocês vão fazer com essas plantas todas? Nós vamos trabalhar com a criançada a natureza. Mas eu não posso trabalhar a natureza com plantas de papel. Não posso fazer isso. Tá? Elas têm que conhecer mesmo, para valer. Aí eu consegui a autorização, peguei lá um grupo de voluntários, carregamos tudo quanto é vaso de planta, lá para a sala da creche. A criançada ficou doida com aquilo, e as evangelizadoras mostrando como é que se lida com as plantas, como é que rega, porque isso, a semente, aquela coisa toda, e elas foram aprendendo e ficaram encantadas com aquilo que não era o mundo delas. Então, é preparar para a vida, né? E sem artificialismos, nesse caso, né? Porque nós precisamos estar em contato com a própria natureza, e como você bem ressaltou, Ronaldo, temos que preparar para a vida. Essa vida que nós sempre desejamos que ela seja melhor, e que nós nunca perdemos a esperança de que ela vai ser melhor. Mas, na verdade, a vida é muito boa. Nós, os seres humanos, é que desvirtuamos a nossa sociedade. E, ao invés de praticarmos o bem, nós deixamos que o mal, pela própria ausência do bem, se estabeleça, com todos os seus males, que nós tanto conhecemos. Por isso, então, o Espiritismo vem nos trazer a educação como ela tem que ser, e que as escolas chamadas inovadoras estão se aproximando cada vez mais dessa verdadeira educação. E é isso que o Espiritismo sempre mostrou, e para quem não sabe, a leitura que o Ronaldo fez dos princípios metodológicos de Allan Kardec, na verdade, estão no primeiro livro que ele lançou antes de ser Kardec, tá? Quando ele era o professor Denis Arrivaio e discípulo do mestre Pestalozzi.
Kardec, aliás, para quem não sabe, foi um dos pioneiros na França de divulgar e colocar em prática o método pestalozziano. Muito bem, Marcos. É interessante fazermos essa observação. E agora, porque com a escola, a participação da família se faz cada vez mais necessária. Porque com a escola tradicional, eu não gosto desse não, porque a deturpação que fizeram da educação afastou a família. A família era tão somente para ir ali e levar problemas e não soluções, não trazer a família, de fato, para a escola. E com isso, não. Nós estamos tentando resgatar, fazer uma reparação que a família precisa estar. Por quê? Porque a educação que todos nós falamos se principia na família. Então, quando a família vem fazer essa junção conosco, no processo educativo, no processo ensino-aprendizagem na escola, isso ajuda muito. As deficiências, as problemáticas, às vezes um pai que é separado, ou a mãe não mora mais com pai e mãe, são órfãos de pais separados, pais vivos, vamos colocar assim, e uma infinidade de situações que, às vezes, eu, como psicopedagogo, eu falo, não é uma doença, não tem deficiência, é carência. Se há deficiente, é carência. Não, é carência, limites, e entre tantas outras coisas que nós observamos. Muito bem, Ronaldo, é por aí mesmo. Bom, mas chegamos na hora das perguntas, né? Chegamos, vamos a elas. Vamos a elas. Já temos as perguntas. Então, vamos começar. Edna, Rio de Janeiro. A criança com menos de 5 anos deve ir para a creche ou jardim de infância? Ou ficar com a família? Edna, olha só, essa não é uma questão de ou isso ou aquilo. Ó. Depende. Tanto a creche quanto o chamado jardim de infância, ou os primeiros ciclos, né, dentro da escola, claro que são importantes. Mas também é importante o convívio com a família, principalmente com os pais, é o que melhor se pede. Cada família terá que se adequar à sua realidade. Por exemplo, quando os pais trabalham, então, pai e mãe trabalham, e os avós não têm condições, também não podem ficar com os netos o dia todo. Então, se você pegar o seu filho e resolver colocar na creche, nós estamos vendo aí uma necessidade. Então, nós não temos que condenar as creches, nem as escolas de educação infantil com os seus ciclos de jardim. Estão fazendo a sua parte no campo da educação, auxiliando a família. Agora, a família precisa entender que matricular o filho na creche ou na escola infantil, no ciclo de jardim, não significa transferir responsabilidades. Essa é a chamada de atenção que nós temos aos pais. Muito bem, é uma necessidade. Eu tenho que ir trabalhar, não tenho com quem deixar, então agora eu já vou providenciar a creche ou providenciar a caminhada do meu filho na escola. Mas assim que eu sair do meu serviço, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? E pegar o meu filho e dar-lhe muito amor, todo o meu carinho, a minha presença com ele, mesmo que seja só durante algumas horas à noite, até ele adormecer. E no dia seguinte, para levar novamente lá para a escola, mas levar com todo carinho, com muito diálogo, mostrando na sua preocupação também, e interagindo com a escola. Ronaldo acabou de colocar isso é muito importante nesse movimento das escolas inovadoras e o que preconiza o espiritismo. Então, nós precisamos entender que cada caso é um caso e os pais, com os avós, enfim, vão decidir o que seja melhor dentro das suas necessidades. Pelo outro lado, vamos conversar aqui com as nossas educadoras,
que trabalham em creches e escolas de educação infantil, e não esqueçam, como já dizia Pestalozzi, vocês precisam ser como segundos pais ou segundas mães dessas crianças. São seres humanos, espíritos imortais, reencarnados, que têm sentimento, que estão numa fase muito delicada do seu desenvolvimento na atual existência. Por isso que Pestalozzi insistia que a escola precisa ser como uma família. Porque na família, normalmente, nós vamos procurar o quê? Nos amar, nos entender. Nós vamos procurar ter um lar mais equilibrado, mais em paz. Sim, existem os lares, existem as famílias em que isso não acontece. Mas todos nós podemos alcançar isso. E a escola precisa refletir a família. A escola precisa ser uma grande família. Então, se você trabalha em creche, você trabalha numa escola de educação infantil, lembre-se que acima das técnicas pedagógicas, é preciso ter muito amor. Você está recebendo crianças, espíritos reencarnados, que são muito dependentes. E o desenvolvimento emocional, nessa fase, ele é muito importante. Então, os pais que estudem o que seja de fato melhor, mas se puderem ficar com os filhos, realmente seria muito bom. E na creche e na escola de educação infantil, que as nossas educadoras tenham muito amor ao seu trabalho com essas crianças. E cabe também uma observação, Marcos, você colocou, mas a escola também não pode transferir o que pertence a ela aos pais. E quando você coloca esse amor, também. não é também abraçar a criança como se você fosse o pai dela ou mãe dela. Não é isso que o Marcos quis dizer. Mas que você possa suprir neste momento essa falta, mas que a criança tenha a compreensão que o pai e a mãe, os avós, seja lá quem for, são os principais educadores deles. Porque eu vejo muito erro aí, porque muita gente, esse negócio de moral na escola não presta, porque justamente acabam deturpando o que é esse processo de ensino-aprendizagem na escola, da importância de ver como uma grande família. Eu não sou seu tio, sou professor. E a criança vai vendo, ela vai crescendo. Ô, professor, tudo bem? Que tio já se torna como se fosse familiar. É muito complicado. A gente tem que tomar todo um cuidado. Carinho, amor, energia, processo de educação que está lidando com o ser humano, mas jamais tentar transferir, ou melhor, pegar essa responsabilidade para você, que foi do pai. Aí entra o processo. Por isso que muitos pais falam isso. Muitos dos pais falam sobre isso. A escola que é culpada, ela é que tem que fazer esse processo lá, transfere para a escola essa responsabilidade. E você deixou isso claro, não é esse o caminho. Vamos tomar cuidado, é uma necessidade momentânea. Vamos à próxima pergunta. Rose Carla Marcos, São Paulo. Qual a idade devo levar minha filha para a evangelização no centro espírita? Bem, olha só. Na verdade, se você é espírita e recebeu essa belíssima notícia da gravidez, do início da gestação, já deve levar o seu filho no centro espírita. Aliás, ele vai, né? Porque ele vai, está dentro do seu útero, vai iniciar o desenvolvimento do seu novo corpo, e ele, nesse caso, ele não tem querer, né? Ele simplesmente vai. Ora, se ele já está recebendo os benefícios do espiritismo, da atuação dos bons espíritos, ao estar com você no centro espírita, porque depois que ele nasce, ou seja, que inicia efetivamente o processo reencarnatório, você vai deixar ele dentro de casa. Não tem, né, nexo nessa situação. Ora, a educação, você é o provedor da educação dele. Portanto, deve levá-lo. Agora, claro que vai se adequar a nível da evangelização ao trabalho que o centro espírita realiza. Cada centro espírita tem a sua organização. Há centros espíritas que já estão promovendo a chamada evangelização de bebês.
Mas há centros espíritas que não têm estrutura, nem física, nem de pessoal para isso. Aí iniciam a evangelização quando a criança já está lá com seus 4 ou 5 anos de idade. Bom, se for esse o caso, claro que você deve levar o seu filho para a evangelização quando tiver essa idade, e o próprio centro espírita, então, na sua organização, consegue trabalhar no campo da evangelização. Mas nunca deixe, nesse caso, de fazer o evangelho no lar. Porque o evangelho no lar é também um processo de evangelização. E vai preparando esse espírito para o encontro consigo mesmo, com Jesus, através dos ensinos morais, e com Deus, nosso Pai. O importante é o seguinte: a criança, até os seus 7, 8 anos de idade, ela não tem que decidir se quer ou não ir à evangelização. E eu assisto muito isso acontecer, pais que não estão levando seus filhos para a evangelização, e quando são perguntados o porquê, assim, não, porque eu estou esperando o meu filho crescer, e hoje eu perguntei se ele ou ela, né, queria vir, aí disse que não, que queria ficar brincando, então deixei em casa brincando. Como assim? O espiritismo não é uma brincadeira. A evangelização espírita não é uma brincadeira. Se nós deixarmos o filho crescer sem o processo evangelizador, sem o processo moralizador, espiritualizador, o que nós vamos querer que ele seja lá na frente? Então você vai levar. Agora, se depois, ao se assumir, né, quando ele cresceu com a sua idade, ele decidir fazer uma outra caminhada religiosa ou não religiosa, tudo bem, agora ele tem o livre-arbítrio e ele toma as suas decisões de vida, mas a semente está nele e poderá desabrochar a qualquer momento. Então, temos que levar os nossos filhos, sim, para a evangelização do centro espírita, a partir do momento em que, na idade que eles têm, o centro espírita já possa, então, absorvê-los nesse processo evangelizador. Marcos, vou fazer uma pergunta, me deu uma dúvida aqui agora sobre esse aspecto. Pode ser? Claro. Eu sou evangélico, minha esposa é espírita, mas eu quero levar para a minha religião. Ah, sim. Bom, isso acontece muito, né? Nós temos muitos casais né? Pessoas que são espíritas, mas que o cônjuge não é espírita, e muitas vezes, como você bem colocou, é de outra religião, e às vezes completamente contrária ao espiritismo. Bem, olha só, se você, antes de se unir com o seu cônjuge, antes do casamento, se você já era espírita, isso já tinha que ser muito bem conversado e decidido. Como nós vamos fazer com a educação dos nossos filhos? Porque tudo bem, eu sou espírita, vou continuar a frequentar o centro espírita e estudar o espiritismo. Você é evangélico, você vai continuar a frequentar a sua igreja e a estudar a sua doutrina, porque é questão aqui de respeito à crença de cada um. Sim, mas aí nós vamos ter os filhos, e aí? Eu levo para o centro espírita ou nós vamos levar lá para a igreja evangélica? Como é que fica isso? Então isso tem que ser muito dialogado, muito conversado, de preferência antes. Bom, não teve essa conversa antes, tem que ter agora. Qual vai ser a orientação religiosa que daremos aos filhos? O ideal, sabe, Ronaldo, é que esses pais não discutam a doutrina que professam, mas entendam que precisam dar aos filhos os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Independente de frequentar o centro espírita, ou, nesse caso do exemplo, o templo evangélico, tá? Ou se fosse a Igreja Católica, enfim, esse é o ideal. Allan Kardec nos diz que, no futuro, todas as religiões terão um encontro com a verdade. E os ensinos morais de Jesus, eles são comuns a todas as doutrinas religiosas. Nós não estamos aqui, você lembrou muito bem, quando na sua época, no trabalho de evangelização, nós não fazemos evangelização para tornar as crianças espíritas.
Elas poderão se tornar espíritas por livre consciência delas. Mas nós queremos que elas se transformem em homens e mulheres de bem. É isso que nós queremos acima de tudo. E lá na frente nós vamos chegar lá. Então, esses pais com crenças religiosas diferentes têm que sentar, têm que conversar e lembrar que a questão não é dar ao meu filho a minha religião e não a religião do cônjuge, mas tem que dar aos filhos a orientação moral com base nos ensinos de Jesus e mostrando para eles. Olha, eu vou mostrar para você o que é a minha religião, eu, mãe, que sou espírita, o papai vai mostrar para você o que é a religião dele. E aí ele vai ter base para depois decidir a quem ele quer acompanhar, qual religião ele terá, então, lá no seu futuro. Perfeito. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho três. O mais velho já até se formou, está com 30 anos já. Ele hoje é espírita, a família também, mas fez a primeira comunhão, minha esposa pediu, respeitei, fez, seguiu, fez o catecismo, e sem nenhum problema. Porque espiritismo não é forçar nada a ninguém, nenhuma religião, aliás, deve fazer isso. Então, não quero ser exemplo, não é isso, mas o ideal é isso. Se eu fazer isso numa evangelização, dentro de casa eu fiz a mesma coisa. Nunca forcei nada, até mesmo o evangelho. Muitas vezes fiz sozinho, porque é respeito. Não tenho que levar nada a ninguém. Quando surgir um problema, vem direto a você. Aí você explica à luz da doutrina espírita, as problemáticas, a mediunidade que vai surgindo, etc, etc, etc. É um dos caminhos. Isso é que é beleza. Isso é educação também. Próxima pergunta, companheiro. Vamos lá. Vamos à próxima. Sérgio, Rio de Janeiro. É verdade que no mundo espiritual os pais respondem pela educação que deram aos filhos? Sim, Sérgio, sim, é verdade. Aliás, isso já está lá no Livro dos Espíritos. Recordemos aqui a questão 582, que é claríssima quanto a isso. Educar os filhos é missão dos pais. E como é uma missão, toda missão, né, você precisa cumpri-la, você então vai responder depois. Então, os pais, sim, os pais respondem perante a lei divina, após a morte, no retorno ao mundo espiritual, pelo que fizeram dos filhos, e especificamente pela educação que deram ou deixaram de dar, ou pela deseducação que deram aos seus filhos. E lembrando que isso é um assunto muito sério, porque se os filhos se desvirtuam na vida terrena por culpa dos pais, a lei divina não vai cobrar dos filhos, a lei divina vai cobrar desses pais, porque eles são os culpados, eles são os causadores dos desvios do filho aqui na sua existência, quando era competência deles corrigir as más tendências do espírito, criar bons hábitos para esse espírito, religar esse espírito a Deus, dar bons exemplos a ele. Se os pais não fizeram isso, sim, eles respondem quando retornarem ao mundo espiritual e normalmente vão solicitar depois uma nova oportunidade reencarnatória para tentar, então, reparar, resgatar e fazer, claro que com maior dificuldade, aquilo que deixaram de fazer nesta última existência. Muito bem. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Alessandra, Rio de Janeiro também. Como fica a família diante da reencarnação? Allan Kardec estuda isso muito bem, não apenas no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no seu capítulo 4, que é o capítulo que fala sobre a necessidade de nascer de novo. E Allan Kardec lembra que os laços de família, eles não se rompem com a reencarnação. Pelo contrário, os laços de família se fortalecem com a reencarnação. Porque a verdadeira família é aquela de ordem espiritual, não é a família consanguínea.
Embora nós saibamos, os espíritos afirmam isso, que nós procuramos sempre nos juntar, nos unir, nós nos procuramos pelas nossas afinidades dentro da reencarnação, assim como também nos unimos por causa dos desafetos. Aí alguém está, mas como assim? Como é que é? Sim, exatamente. Porque reencarnar é a bênção divina da oportunidade de recomeçar, de reparar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, brincando aqui com o Ronaldo. O Ronaldo conhece essa minha brincadeira com ele. Aliás, eu não sei como é que ele aguenta isso, já há 40 anos aguentando essa minha brincadeira, né? Porque eu sempre digo a ele, né, que nós estamos tão juntos, tão ligados, que apesar de todo o mal que eu fiz, que apesar, né, de tudo que nós já fizemos, e que não foram coisas, com certeza, tão boas, nós não nos desligamos. E aí ele fez questão de pedir para reencarnar junto comigo como amigo, né, por causa do passado, que ele falou assim, não, eu quero obsediá-lo, mas eu não quero obsediá-lo aqui do lado espiritual, não. Quero obsediá-lo lá, porque eu vou ficar grudado nele ali, ó. Ele não vai se livrar, é zap, é telefonema, é andar junto, é fazer programa, não sei o quê, até ele me pedir perdão pelo que ele me fez no passado. Então, isso aqui é apenas uma brincadeira, tá, entre nós, tá? Mas é isso, porque nós nos unimos aqui pelos laços reencarnatórios, não apenas através dos afetos, mas também através dos desafetos, quando nós temos que receber aqueles com os quais hoje nós precisamos construir as pontes do amor, aqueles que nós precisamos perdoar e pedir perdão para reparar o passado. Então, através da reencarnação, os laços de família, eles, na verdade, se apertam. E nós estamos vindo através de várias encarnações. Quem ainda não leu, eu recomendo que faça a leitura. Se já leu, que releia, porque vale a pena. É conhecer a trilogia de um grupo de espíritos que está nas obras mediúnicas da nossa querida Ivone Pereira. Que é ler aquela trilogia, são 3 romances, né? Nas Voragens do Pecado, Drama da Bretanha e O Cavaleiro de Lumieres. É o mesmo grupo de espíritos em 3 reencarnações diferentes, épocas diferentes, em posições diferentes, tentando construir entre eles essas pontes do amor. Vou dar só um pequeno spoiler aqui. 2, vou dar 2. Tá? O Charles, que é o autor espiritual das obras, e a Ivone Pereira, a médium, os 2 fazem parte desse grupo de espíritos nessas 3 reencarnações. Tá? Próxima pergunta. Terezinha, Rio de Janeiro. Segundo Pestalozzi, a escola deve ser como uma grande família. Como isso pode acontecer? Boa pergunta. Boa pergunta. E que nós, no primeiro bloco, né, Ronaldo, já tocamos nesse assunto. Esse era um grande ideal de Pestalozzi. Pestalozzi dizia que os professores deviam ter, no seu trabalho educacional, o amor maternal. Ronaldo lembrou bem aqui. Quando Pestalozzi falava isso, ele não estava querendo dizer que os professores vão substituir os pais. Não é isso. Mas ele estava dizendo que o processo educativo, ele só pode, de fato, acontecer e atingir as suas finalidades se tiver por base o amor. Ora, a criança sai da família e vai para a escola. E por isso que Pestalozzi afirmava, a escola precisa ser uma grande família, tá? Porque a criança precisa ser muito bem recebida. Ela não pode sair de um local que normalmente é aconchegante, né, onde ela é amada e ela sabe que pode crescer com segurança, que é a família, o lar, e ir para um local onde ela vai passar algumas horas, ou às vezes o dia todo, que é frio, burocrático, onde ela não vai receber cargas afetivas. Isso não pode acontecer. Mas é possível fazer isso? Mas é claro que é possível. Eu posso citar aqui vários exemplos, mas vou citar um, porque eu estive agora recentemente
na Escola Espírita Joana de Ângeles, que fica no município de Japeri, no estado de São Paulo, faz parte, né, do grande Rio de Janeiro. A Escola Espírita Joana de Ângeles já está fazendo 40 anos de existência, está agora, né, retomou as atividades presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. E quando eu cheguei, eu fui fazer uma oficina, um workshop lá com as professoras, eu fui recebido com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Aí, e a criançada estava saindo, a gente estava na hora de sair, porque foi uma sexta-feira, e na sexta-feira eles estão trabalhando até meio-dia, para depois terem só um trabalho interno, e eu justamente ia fazer o trabalho com as professoras, e foi uma coisa assim, maravilhosa de ver as crianças felizes, alegres, indo almoçar, cantando. É uma escola, tá? É uma escola, está lá funcionando, onde você vê que tem amor, os cartazes nas paredes, falando de questões morais, frases sobre o amor. Então, tudo isso contagia. As mães, muito interessante isso, são as mães que cuidam da cozinha e da cantina. São elas que fazem e servem as refeições, são todas voluntárias dentro da própria escola. Então, é possível sim fazer da escola, seja ela pública ou particular, uma grande família. Nesse sentido, que é um local, como nos lembra muito bem o José Pacheco, esse grande educador português, a escola é um lugar de pessoas. A escola é um lugar de seres humanos. Como que a escola pode ser fria, burocrática, se é feita por pessoas, com as pessoas, para as pessoas? Porque quando nós entramos na escola, nós esquecemos do afeto, do carinho, do abraço, sabe, do amor que nós temos em casa, que nós temos lá na família, ou pelo menos deveríamos ter. Então tem que ter tudo isso na escola. A escola precisa ser uma organização viva. Por isso, aliás, Ronaldo, o Paulo de Tarso dizia, em referência às igrejas cristãs primitivas, ele conclamava os cristãos que as igrejas fossem organismos vivos, de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo. E é isso que as nossas escolas precisam ser e que Pestalozzi fez. Porque o Instituto de Yverdon, que funcionou de 1805 a 1825, era essa grande família que ele preconizava, realizou e que nós podemos fazer e devemos também fazer. E é justamente isso, Marcos. Nós nos esquecemos, está esquecido, que nós também fomos e ainda somos eternas crianças, aprendendo ainda uns com os outros. E lembrando disso, eu lembro o que Jesus nos deixou claro aqui quando queriam afastar dele as crianças. Não as afastais, porque delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E é semelhante o reino dos céus a esta criança. Isso é profundo para que possamos pensarmos que a criança ainda não tem maldades, malícias. Ela vê justamente o que você acabou de falar, todos como iguais, fraternos e etc. É isso que nós precisamos refletirmos em nossas vidas. Porque é simples. E o nosso maior mestre falou claro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É educação. Fazer ao outro o que queres que o outro te faça. Com a pandemia está aí a empatia como um processo de educação. Muita paz, que Jesus os abençoe. Chegamos ao nosso final. Gratidão a todos pelo carinho e até a próxima segunda-feira. A você que nos acompanhou, fica aqui o nosso convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pelo Web Rádio Estação da Luz, para mais um encontro sobre Espiritismo e Educação. Que Jesus a todos abençoe, que possamos ter uma semana de paz, boas realizações e acreditando sempre que é através da educação
entendida como educação moral, desse ser espiritual integral que todos nós somos, e vamos conseguir renovar a nossa humanidade. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.